Filipenses capítulo 1, versículo 6, que diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vou repetir: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Dê um glória a Deus. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Prometo não ser enfadonho, prometo não me demorar nessa palavra, uma vez que a palavra ela fala por si própria, amém? Ela é o próprio Deus. A palavra de Deus, ela nos ensina que aqueles que se aproximam de Deus, é necessário crer que Deus exista. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Vou na casa de Deus hoje ver o pastor Jefferson. Não, vou na casa de Deus me apresentar na presença de Deus. Vou na casa de Deus hoje porque eu quero me apresentar ao pastor presidente. Não, você tem que vir com o propósito de se apresentar perante Deus, porque é Ele que supre tudo aquilo que nós precisamos. Amém? Dito isto, quero agradecer aqui a oportunidade de estar ministrando a palavra aos nossos pastores presidentes, pastor Roberto, e ao nosso pastor vice-presidente, pastor Jefferson Alves. O livro de Filipenses é um livro maravilhoso, onde o apóstolo Paulo, ele vem nos apresentando algumas defesas do evangelho, porque nós precisamos entender uma coisa: que existe um Deus, e esse Deus, ele começou uma obra, e essa obra, ela tem começo, ela tem meio, e ela tem fim. Todos nós sabemos que a obra, ela foi iniciada, uma vez que o livro de Provérbios nos ensina que Cristo, ele é o arquiteto de todas as coisas. Mas nós sabemos que o arquiteto, ele é o responsável pela arquitetura. Aonde vai colocar o móvel A, aonde ele vai colocar o móvel B. Mas existe o engenheiro. O engenheiro é aquele que não simplesmente desenha todo o projeto, mas é aquele que, para que o projeto vá à frente, é preciso ter a sua assinatura. Se não houver a sua assinatura, esse projeto ele não pode ir à frente. E se for à frente sem a assinatura desse engenheiro, esse projeto ele é ilegal. O apóstolo Paulo, ele nos descreve nessa carta que ele tem uma certeza plena. E o que é uma certeza plena? Uma certeza plena é que 2 mais 2 são 4. Uma certeza plena é que, para que uma família seja constituída por Deus, é necessário uma mulher, um homem e filhos. Estas são as certezas plenas que o mundo conhece, mas o apóstolo Paulo, ele vem nos trazendo, dizendo que
eu tenho uma certeza plena que aquele que começou a boa obra, ele há de terminar. Nós sabemos que Deus, ele é o grande engenheiro. E como o engenheiro de todas as coisas, ele não deixa nada pela metade. Você, conjecturando aqui rapidinho, você consegue enxergar, tem coisa mais linda do que uma floresta cheia de flores? Do que uma floresta cheia de pássaros? Que coisa mais linda! Essa é a certeza que Deus, ele opera no mundo. Mas a palavra que o apóstolo Paulo, ele quer nos deixar convictos, é que você precisa ficar tranquilo, porque a obra que ele começou na tua vida, ele vai terminar. Nós vivemos em uma época em que a enfermidade número 1, tanto é que as faculdades, elas têm se empenhado em cursos e mais cursos na área da psicologia. Por quê? Por causa da ansiedade. A ansiedade, ela atinge em todas as classes da sociedade. Ricos, menos ricos, classe média, classe pobre, classe abaixo da linha da miséria, da pobreza, ataca todos da mesma forma. Como assim? Aquele que tem muito dinheiro fica ansioso porque quer gastar. Aquele que tem pouco fica ansioso porque quer gastar e não tem. É simples. Então arde dentro de nós uma ansiedade. Já pensou uma irmã que está com o cartão zerado, ficar olhando as páginas da Shopee? Ai, essa bolsa, eu queria tanto essa bolsa, mas está zerado minha carteira. A ansiedade toma conta, porque você quer algo, mas você não pode ter. Por quê? Porque você não tem condição. É algo que está além do teu bolso, da tua condição financeira. Da mesma forma, é alguém, e testemunho próprio, eu tinha um carrinho, preste atenção nisso, irmão, eu vou começar a pregar já já. E esse carro eu parava o carro do outro lado da rua. Porque quando eu saía, ele fazia uma fumaça tão forte que parecia a Maria Fumaça de 400 anos atrás. E aquilo ficava me perturbando, porque eu tinha que colocar o carro lá do outro lado, porque uma vez eu coloquei na frente da igreja e os irmãos não vai embora. Meu Deus, os irmãos não vão embora não. E aí eu liguei o carro, rapidinho eles foram, pastor Jefferson, porque a fumaça foi muito grande. Mas eu era muito envergonhado por causa desse carro. Uma vez, eu estacionei o carro na frente do meu trabalho, o irmão Luizinho lembra muito bem. E uma irmã chegou para mim e falou assim, esse carro é seu? E eu falei, é. Falei, misericórdia, irmão. Compra um carro novo. Aí eu falei assim, fiquei ansioso, por quê? Porque eu queria e a minha condição financeira não me ajudava. Eu falei assim, o diabo pode me envergonhar por qualquer outra coisa, mas por causa desse carro velho, ele não vai mais me envergonhar. Eu vendi ele, irmão. Fiquei 1 ano e meio, quase 2 anos andando de Uber. O pastor me levava, às vezes me buscava. Até que um dia, agora, o Senhor, Ele abriu as portas, eu estou com um carro seminovo para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque a pior coisa é você almejar algo e você não conseguir. Você vai entender já o teor dessa pregação. É você desejar algo, esse algo está na sua frente, mas você não tem condição de pegar. Mas segundo a palavra de Deus é contrário isso que eu estou falando. Por quê? Porque o apóstolo Paulo diz, olha, você
aquilo que Deus começou na tua vida, fica tranquilo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, porque Ele é fiel, Ele é fiel. Aquilo que Ele planejou na tua vida vai acontecer, porque é Ele que assina, Ele é o engenheiro. Qual é a função do crente? A função do crente é crer. Foi o que Ele disse para Tomé, quando Tomé disse, eu só acredito vendo. Ele aparece e Tomé se aproxima e ele diz, vede que sou eu, Tomé. Aqui estão as chagas, aqui estão as minhas feridas. E ele cai de joelho e diz, Senhor meu e Deus meu. E ele disse, só porque tu viu, agora tu crê? Não sejas incrédulo, seja crente, seja crente. Bem-aventurado é aqueles que não viram e creem. Bem-aventurados são aqueles que não estão vendo, mas acreditam. É isso que a palavra de Deus quer dizer para mim e para você nessa noite. Ainda que você não esteja vendo, o mundo espiritual está lutando, guerreando, travando uma batalha em prol da tua vida, em prol da tua família, em prol da tua vitória. Mas para isso é preciso você e eu cremos. É preciso crer. O apóstolo Paulo está dizendo, tenho por certo, é certeza. Mas o incrível é que mesmo nós lendo Hebreus capítulo 11, está lá uma grande nuvem de testemunhos, mas muitos não creem, muitos não acreditam, muitos blasfemam, muitos murmuram. E a murmuração é algo que Deus abomina. Estudando sobre murmuração, eu pude perceber que alguns sinônimos da palavra murmuração significa sussurrar. Você já ouviu alguém sussurrando? Você já ouviu alguém sussurrando? Irmão, a pior coisa é quando você está falando. No culto acontece isso. Fica de olho aí no crente do lado para ver se ele não fica sussurrando. O pastor fala, você vai vencer, você vai conquistar. E ele fala, misericórdia, eu não estou acreditando nisso não. Esse negócio aí, não sei não. Fica sussurrando. A escritura nos ensina que uma das piores coisas que entristece o coração de Deus é quando Deus fala, você vai vencer. E o crente fala, não sei não. Sei não. É quando Deus fala, aparece a Gideão, livro de Juízes, e Deus fala, olha, você vai vencer. Ele olha assim, eu? Eu sou o menor da minha casa. Eu sou pequeno, logo eu. É como Deus aparece a Jeremias e diz, olha, isso que eu tenho te escolhido desde o ventre da tua mãe. Ele diz, mas eu sou tão pequeno. Porque tem crentes que se apequeniza diante das dificuldades, diante das situações. Deus faz prodígios, Deus apresenta milagres e a pessoa ainda continua incrédulo, descrente, dá glória na hora do milagre, mas logo após desconversa. Quer ver a prova disso, igreja? Livro de Êxodo, capítulo de número 14, vamos ler? Vamos passear pela história bíblica em nome de Jesus, igreja. Êxodo capítulo 14, versículo 10 ao 14. Olha o que está escrito, irmão. Vamos ler? E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram a quem? Ao Senhor. Disseram a Moisés, não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá? Para que morramos nesse deserto? Por que nos fizestes isto? Que nos tens tirado do Egito? Olha para mim. Deus operara 10 milagres no Egito. Meu Deus! EBD agora vai entrar em ação. Quais são as 10 pragas? Não vou cobrar da igreja, fique em paz.
Mas foram 9, e a última morte dos primogênitos, Deus tocou naquilo que Faraó mais amava: o filho primogênito de Faraó, aquele que logo após a morte de Faraó subiria ao trono em seu lugar. Deus vai lá e mata, para mostrar a Israel o tamanho do seu amor para com aquele povo. O amor de Deus, irmão, é incomparável, mas mesmo assim, logo na noite em que o povo foi liberto, agora o povo está de frente ao mar, e por detrás está o exército de Faraó, e o povo começa a murmurar. Sabe como? Misericórdia, esse Moisés aí tirou a gente do Egito só para a gente morrer nesse deserto. Escute que eu vou te falar para você uma frase de impacto: crente fraco só pensa na morte. Crente fraco só pensa na morte. Como assim, pastor? Um dia eu estava no meu trabalho e tinha as pessoas atrapalhando o trânsito, e eu cheguei lá e falei assim: olha, por gentileza, vocês têm que desocupar aqui o espaço. E aí aquele senhor que estava na frente, eu não sabia, mas ele era um feiticeiro, e ele olhou para mim, apontou o dedo no meu rosto e falou bem assim: olha, você tem carro, em 15 dias o carro vai tombar e você vai morrer. Ah, irmão, quando ele falou isso, eu apontei o dedo mais forte na cara dele e falei assim: está repreendido em nome de Jesus, porque feitiçaria não pegue Jacó. E é isso que você precisa fazer com o diabo, irmão. Nunca tombei um carro. Mais de 4 anos dessa história. Pude até ter passado por alguns acidentes, mas o meu carro nunca tombou. Já tive acidente acima de 120 km por hora. Colisão com um animal pesado. Mas eu sentia que o carro ia virar. Mas eu lembrava que contra Jacó não há encantamento. E você precisa sair daqui crente, sabedor que você é Jacó. Você é Jacó. Aponta o dedo para o irmão e fala: você é Jacó. Você é Jacó. Agora o povo está entre a cruz e a espada. Você já sentiu? Já viu esse ditado? Na frente tem o mar. O povo nunca antes tinha visto o mar. Por detrás está o grande exército de Faraó, que antes tinham conquistado e vencido as grandes batalhas. E o povo era um povo agricultor, cuidador de gado, lavradores. A ferramenta que eles utilizavam era enxada, pá, e ferramentas para fazer tijolos e telhas. Eles olharam para o mar, aquela imensidão de água, e olhavam para trás aquela imensidão de armas, de carros, de bigas, de cavalos e cavaleiros. Eles começaram a tremer na base, e eles começaram a se esquecer de tudo aquilo que eles tinham visto no Egito. E quando não são as vezes que o inimigo se levanta contra você e Deus derruba o inimigo? Não foi uma, nem duas, nem três, nem 9, mas 10 vezes, vamos colocar assim. O Senhor já venceu batalhas tremendas para você. Mas quero lembrar para você que um homem chamado Elias, depois de ter matado 450 profetas de Baal, e mais, segundo a Bíblia, segundo o livro de Reis, mais 400 profetas de Astarote, eram 850. Imagina numa espada afiada. Hein? Eclesiastes 10:10, escute isso. O pastor pregou aqui na terça passada. Se a ferramenta não estiver afiada, você vai ter que botar mais força para você conquistar o teu trabalho. Como é que está a tua espada? Como é que você quer guerrear com o inimigo se a tua espada está cega? Está mal afiada? Como é que está a tua oração? Ou você é só um crente 6 horas? Ora, 6 horas por mim, 6 horas por mim.
Tem crente que só vive nas costas de crente aqui. A oração por mim, não vou orar não, porque o pastor já está orando por mim. Ei, a ferramenta é tua. A Bíblia nos ensina que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você tem uma cruz, tem uma cruz, tem uma cruz, então pega ela, joga nos lombos e caminha, caminha. Irmão, agora o povo está agoniado. O povo tem uma grande dúvida no coração. Se ele for, ele morre afogado. Mas se ele ficar, ele morre na espada. Então eles começam a colocar à prova, não a Moisés, mas eles começam a colocar à prova Deus. A primeira lição dessa noite é: não murmure como os filhos de Israel, dizendo: esse Deus e Moisés nos trouxe para morrer no deserto pela mão dos egípcios? Você acha que um Deus que desce em uma sarça ardente começa a falar com um homem, esse homem há uma grande revolução, tira cerca de 600 mil homens, fora crianças e mulheres, para matar ele no Egito? Você acha que Deus te tirou da noite? Você acha que Deus te tirou da prostituição, do adultério, da mentira? Você acha que Deus te tirou desse lamaçal do mundo para você morrer aqui dentro, hein? Deus não fará isso, porque quem está na prova é o nome dele. A você é só se colocar na posição. Sim, irmãos. Deus então fala para Moisés: Moisés, eu estou ouvindo, deixa comigo. Eu estou ouvindo a blasfêmia desse povo. Saiba que eu vou fazer acontecer. Olha o que está falando no versículo 14. 14 é tremendo, irmão. 14 diz assim, olha. Leia comigo. Êxodo 14. Olha que tremendo, igreja. Mas tem que dar glória. Você tem que dar glória. O Senhor pelejará por vós e vós. O Senhor pelejará por vós e vós. É preciso, irmão, se calar para o mundo e abrir a tua boca para Deus. Se calar para o mundo e abrir a boca para Deus. Se calar para o mundo. Ah, irmão, porque tem irmão que passa por prova, irmão. Pelo amor do Senhor Jesus, irmão. Irmão, o irmão conta a vida inteirinha para você. Tem caso nosso, irmão, que a gente tem que criar estratégias para que a conversa do irmão entre no ouvido e saia no outro. Que o irmão fala, quer contar a vida, preste atenção. Pois é, pastor. Aí eu fui na casa da irmã, e chegando lá na casa da irmã, a irmã serviu um lanche. O lanche tinha biscoito de manteiga, tinha creme cracker. Ah, pastor, a irmã serviu até um chazinho. E o chazinho, ela serviu numa xícara. E a xícara tinha um desenho. Meu irmão, o irmão quer contar detalhes para outro irmão. Mas na hora de falar detalhe para Deus, cala a boca, não. É para Deus que você tem que contar todos os detalhes. É para Deus que você tem que abrir a tua boca. Ter relacionamento, comunhão, prazer de falar com Deus. Fala tudo para a irmã, mas não fala nada com Deus. Deus, Ele está te ouvindo e Ele provou isso. Eu estou ouvindo tudo, Moisés. Manda esse povo se calar, mas manda ele marchar. Essa foi a primeira murmuração. Você acha que Deus te trouxe aqui para deixar o inimigo tocar na sua vida? Você acha que Deus fez tudo o que fez na tua vida para você entrar aqui, para que o inimigo toque na tua vida? Faraó é o inimigo dessa história. Faraó não vai te tocar, Faraó não vai te tocar, Faraó não vai te tocar, mas para isso é preciso se colocar na posição. Como assim, pastor? Marchando e com a boca fechada diante dos homens. É marchando e com a boca fechada diante dos homens, porque Deus vai te honrar, Ele vai te honrar. Você acha que é fácil? 10 pragas. E agora Deus abre o mar vermelho. Olha no capítulo 16 do livro de Êxodo, a segunda murmuração. Presta atenção.
Êxodo 16, do 1 ao 12. E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Lim e o Sinai. Aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito, e toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão porque às vezes Deus te coloca no deserto, irmão. Essa pregação aqui é mais velha do que tudo. Que deserto é a escola do Senhor. Estou passando pelo deserto, então aproveita, porque é hora de ter comunhão com Deus. Estou passando no deserto, amém. É no deserto, irmão, que tem as melhores lições. É no deserto onde você entende e dá valor num copo d'água, numa cobertura. É no deserto onde você aprende as coisas mais humildes. Ou você esquece que um homem chamado Jonas foi mandado para a destruição da cidade de Nínive. Fugiu, mas depois de tudo o Senhor o leva até lá. Ele prega e depois ele sobe para distante da cidade, se assenta ao sol. E ele diz: vou ficar aqui para esperar a destruição dessa miserável cidade. Você sabia que tem gente que está de longe sentado no sol só para ver a tua destruição? Essa noite eu tive um sonho, eu até falei para minha esposa. Para mim, tenho certeza que não é. Porque eu tenho vivido na presença de Deus. Uma feitiçaria na vida de um crente para que ele conquistasse bênção. Já viu isso, pastor Jonas? Um crente estava recebendo uma feitiçaria para ele conquistar a bênção. Irmão, não sei se é alguém que está presente ou alguém que está aqui nos assistindo pelo canal Ebenezer Oficial. Porque se for você, meu irmão, quero dizer para você, pare agora. Porque o Senhor não precisa de ajuda do inferno para abençoar a tua vida. Não precisa de ajuda de inimigo. Não precisa de ajuda de demônios. É Deus que te abençoa. É Ele que te abençoa. A Escritura diz que Jonas está lá. E a Escritura diz que o sol começou a sapecar as suas costas. Que o sol começou a esquentar a sua muleira. Que nem diz os nordestinos. A Escritura diz que o Senhor fez subir uma aboboreira por detrás dele. E a aboboreira amenizou o calor do sol sobre ele. Por que eu estou falando isso para você, meu irmão? Porque é no deserto que vem as nossas melhores lições. Não é quando você está com a conta cheia de números. Não é quando você tem o melhor carro. Não é quando você tem a melhor casa. Não é quando você tem com abastância. É quando você depende somente de Deus. É quando você aprende as melhores lições. Você está entendendo isso, irmão? Sim ou não? O povo agora está no deserto. Toda a congregação murmurando. Sabe por quê? Versículo 3. Olha só, irmão. Amém, irmão César? Versículo 3. E os filhos de Israel disseram-lhe: quem dera que nós morrêssemos na mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados juntos às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Nos tendes tirado para este deserto, para nos matar de fome? Toda essa multidão. Primeiro, a primeira murmuração foi porque estava correndo risco de morte. Agora a segunda murmuração é porque está faltando pão. Você já imaginou isso? A pessoa blasfemando por causa de pão. A pessoa blasfemando porque está lhe faltando pão naquele momento. Depois de 10 pragas, depois de Deus ter aberto o mar vermelho, agora essas mesmas pessoas que viram 11 milagres, agora estão blasfemando porque está faltando pão.
E como não se reclamasse pela falta, ele agora está fazendo comparações. Meu Deus, irmão. Até lembrei de uma história. Preste atenção, é uma história, não está na Bíblia. O homem morreu e agora ele foi conduzido até o inferno. E chegando ao inferno, quando ele chegou lá, ele viu tudo bonito no inferno. Irmão, conhece boate? Parque de diversão, é tudo luzes para todo lado. E ele começa a andar no inferno e fala: bonito aqui, hein? Uma festa, uma música maravilhosa. De repente, abre-se uma porta e diz: não, você vai optar por ficar no inferno ou ir para o céu. Como assim? Sim, agora, já que você conheceu o inferno, entre aqui no elevador que vamos te conduzir até o céu. Ele entrou e quando ele chegou lá no céu, ele viu tudo branco. Anjos tocando harpas, aquela paz. E ele olhou e falou assim: rapaz, o inferno parece que é melhor. Aqui é chato. Falou para o anjo: seu anjo, me leva de volta para lá, porque aqui é chato demais. Abriu a porta e levou. Quando ele abre a porta, o anjo empurra ele. E quando ele entra lá, é fogo e enxofre. Sabe por quê? Porque é assim que o inimigo faz com muitos. Mostra um inferno bonito, agradável, somente aos olhos. Mas quando for ver, meu irmão, quantos aqui que já passaram aqui, não tinham um casamento abençoado, parecido com o céu, uma calmaria. E encontrou Satanás lá fora, conhecido como a mulher estranha, segundo diz Salomão. Abandona esposa, abandona filho, porque enquanto é amante, faz até massagem. Enquanto é amante, chama de meu bem, de meu amor. Mas quando arranca do seio da família e vai morar, sabe que é o verdadeiro inferno. E começa a dizer: por que eu fiz isso? Eu quero dizer para você, meu, que eu tenho conhecidos assim. Eu tenho conhecidos, não amigos, conhecidos há 25 anos. Outro que vivia há 30 anos. Motoristas de ônibus, carreteiros, que traíam as esposas, e um dia decidiu largar o céu que aparentemente era calmo, e foram preferir o inferno. Você sabe o que dois me disseram esses dias? João, se eu soubesse, nunca tinha largado a minha esposa e meus filhos. Estão doentes, morrendo. Você sabe por quê? Porque deram legalidade ao inimigo para entrar em seus corações. Assim estava o povo de Israel. Deus estava com eles e eles dando legalidade ao inimigo. Deus estava com eles e eles blasfemando, murmurando, dizendo: por que você fez isso, Moisés? Por que o Senhor fez isso conosco? Era melhor ter nos matado lá na terra do Egito, porque pelo menos lá tinha sepultura. Moisés então continua dizendo no versículo 4, escute. Aleluia. Então diz o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover o quê? Pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia porção para cada dia, para que eu veja se ainda em minha lei ou não. 5. E acontecerá o sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia, porque era sábado, não poderia trabalhar, não poderia colher. Você está entendendo, irmão? O grande problema é que você corre o risco, sabe de quê? Você corre o risco da tua bênção estar do teu lado e você blasfema aqui. Deus até manda a bênção, mas você é desacreditado nos céus. Você é desacreditado nos céus. Misericórdia. Preste atenção, irmão. Quantas vezes
Você não faz um voto na igreja, uma causa na justiça, aí você entrega a causa, o teu voto no domingo, e na segunda-feira vem uma resposta, uma carta, uma liberação, não sei em que, mas algo financeiro sobre a tua vida. Você sabe por quê? Porque mesmo com a tua infidelidade, porque a palavra não pode voltar atrás, a Escritura diz que ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Não por minha e por tua causa, mas por causa dele. Por causa dele. Por causa dele, tudo é para ele. Por causa dele, por ele. Você precisa entender isso e confiar, acreditar, irmão. O povo blasfemou por falta de segurança, e agora o povo está blasfemando por causa de falta de pão. Olha o versículo, capítulo 17. Vamos adiantar aqui. Capítulo 17. Preste atenção, olha a palavra, irmão. Depois de toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Irmão, olha só. Primeiro, blasfemaram pelo medo. Segundo, blasfemaram por falta de pão. E agora vão blasfemar por falta de água. Então, contendeu o povo com Moisés e disse: dai-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contentes comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo tendo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós e aos nossos filhos e aos nossos gados? Preste atenção, irmão. O povo, preste atenção nisso, o incrédulo, ele só precisa de um motivo para destilar o seu veneno. No livro de Apocalipse diz que é o sujo, suje-se mais. Já está dentro de você o glorificar ou murmurar? O que você prefere nessa noite? Já está dentro de você engrandecer a Deus ou menosprezar o poder de Deus na tua vida? Tudo isso é porque o povo esqueceu de um detalhe. Aquele que começou a boa obra em tua vida, ele há de terminar. Acredite nisso. Você vai sair daqui com a certeza que a vitória é certa, que a vitória é certa, que a saúde é certa, que a libertação do teu ente querido familiar é certa, mas para isso é preciso você permanecer na posição em que você foi chamado. Ô glória! No livro de 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 1, há uma palavra tremenda para os nossos corações, trazendo ainda, fazendo ainda menção sobre não murmurar. Preste atenção. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Ou seja, todos participaram do mesmo milagre. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual, ou seja, todos comeram do pão. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguiam, e a pedra era Cristo. Ou seja, as 3 murmurações o apóstolo Paulo descreve no livro de 1 Coríntios capítulo 10. No versículo 5 diz: mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Morreram no deserto, porque crente que murmura, morre no deserto. Crente que blasfema, mora no deserto. Quer dizer para você, se você está aqui, é porque você venceu um deserto. Eu posso ouvir um glória a Deus por isso? Posso ouvir uma salva de palmas por isso, igreja? Se você está aqui, é porque você não ficou prostrado no deserto. Se você está aqui, é porque você venceu. No versículo 6 diz: e essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Ei, o que é cobiçar uma coisa má? Jesus disse: pedi, 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 pedi,
Eu vou falar e o irmão fala bem forte. Pedi, pedi. Não, não é essa a passagem. Pedi, pedi e não recebeis. Porque pedis mal. Porque pedis para os seus próprios deleites. O povo no deserto não estava nem aí para a salvação. O povo do deserto não estava nem aí para entrar na terra prometida. O povo do deserto só queria ser liberto do Egito. Sabe para quê? Para praticar as suas práticas pecaminosas no deserto. Mas como assim, pastor? Sim. Quando apertou um pouquinho, blasfemou porque ficou com medo diante do mar. Quando apertou um pouquinho, blasfemou contra Deus porque faltou pão. Apertou um pouquinho, blasfemou porque faltou água. O povo era de dura cerviz, meu irmão. A escritura diz que Moisés sobe ao monte 40 dias jejuando, 40 noites jejuando. Deus lhe entrega as tábuas da lei. Mas quando ele desce, quando está no meio do monte, ele escuta uma festa. Ele olha para Josué e fala: Josué, que barulho é esse, Josué? Que barulho é esse, Josué? O povo não está em guerra. Isso é barulho de festa. Quando ele desce, porque 40 dias e 40 noites, o povo olhou para Arão e falou: Arão, esse Deus aí que Moisés prega não está mais com a gente não. Moisés, o homem que nos liderou até aqui não volta mais. Arão, faz para a gente um Deus que a gente pode ver. Faz pra gente um Deus que a gente pode tocar. Faz pra gente um Deus que pode ficar reluzente quando a luz aparece. Então eles entregaram suas correntes, seus anéis, seus braceletes. Eles entregaram todas as suas joias de ouro. E Arão fez um bezerro. Quero dizer para você, meu irmão, que aquele povo era povo de dura cerviz. E essas coisas foram nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. O que você está cobiçando, irmão? O que você está cobiçando, irmã? É para a honra do reino? Ou é para te satisfazer? Ei, é dura essa mensagem? É não, é fraca. Você imagina um homem agora aqui na frente, vestido de roupa de pelo de camelo, com um favo de mel na mão, dizendo: quem vos induziu a fugir da vinda vindoura, raça de víboras? Era assim, João Batista. Isso era uma pregação dura, mas uma pregação em que nós colocamos a posição entre fazer o certo e na sua escolha fazer o errado. Isso é fácil, é tranquila. Ainda tem: não fazemos essas coisas como eles fizeram. Olha no versículo 7, vamos continuar aqui, irmão. Olha só: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Conforme está descrito, o povo assentou-se a comer, a beber e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos como alguns deles fizeram e caíram num dia 23 mil. E não tentamos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. É muito sério, igreja. Não podemos brincar. Não podemos brincar. Tem crente que passa por uma dificuldade pequenina. A prova é isso, irmão. Escute. Qualquer coisinha é motivo para não servir a Deus. Qualquer coisinha. Meu Deus. Olha o versículo 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus,
que não vos deixará atentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que o possais suportar. Irmão, preste atenção, não há tentação que seja sobre-humana. Como assim, pastor? Toda tentação para mim é sobre-humana, eu não consigo, pastor. Ai, pastor, eu sou viciado em pornografia. Toma vergonha. Isso é um mal que você consegue vencer. Ai, pastor, não consigo largar o álcool. Eu sou crente há tantos anos, mas eu ainda bebo de vez em quando. Irmão, isso não é tentação sobre-humana, não, irmão. Não é, irmão. Não sobreveio sobre vós tentação senão humana. E o que é sobrenatural? O que é sobre-humano? É o livramento. Toda tentação é natural, guarde essa. Toda tentação é natural. O livramento é sobrenatural. Como assim? Como assim? Meu Deus, irmão. No livro de Gênesis, capítulo de número 28, versículo 20, se eu não me engano, está escrito assim. Vamos lá? O tempo voa. É 28. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, santo. Desculpa, irmão, é 39:7. Gênesis 39:7. Pastor, eu não consigo. Eu não consigo ver uma carteira perto de mim que eu passo logo a mão. Ai, pastor, eu não consigo. Estou aqui vendo os shorts no YouTube. Quando eu vejo uma mulher de biquíni, aquilo fica me travando 2, 3 horas observando. Irmão, está amarrado. Isso é natural, porque é da carne. Olha o que um jovem sobrenatural passou quando enfrentou uma tentação natural. E aconteceu depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo que ele tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és a sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Em algumas traduções diz assim, e pecaria contra o meu Senhor. Tanto é que alguns teólogos ensinam que José não poderia pecar contra o seu patrão, o seu Senhor. Não. Como eu poderia pecar contra Deus? Porque tem gente, irmão, que se faz de bobo. Escuta essa aqui, Tem gente que se faz de doido para pecar. Eu não sabia sim, porque as coisas de Deus te trazem paz. Estou fazendo alguma coisa, aquilo está me perturbando. Não faça, porque as coisas de Deus te trazem paz. Olha, José, irmão, está na casa de Potifar. Quem já ouviu a história de Boitifar? Quem já ouviu? Já viu essa história? Ele era conhecido também como Boitifar, sabia, pastor Jefferson? Porque a mulher dele traía ele com todos os escravos que entravam na casa dele. Entrava, era bonitão, grandão, era bonitão, ela já pegava logo para ela. Até que um dia entrou um hebreu na casa dela. E ela já ficou maluquinha por ele. Falou: nossa, que hebreuzão. Quero esse moreno para mim. E a escritura diz que durante dias ela perseguiu ele dentro da casa dele. Imagina. José era governante da sua casa. José estava na cozinha. Lá vai a mulher do Potifar. Miss deserto ela. Miss egípcio.
O rosto todo pintado, olho preto. Peruca, porque eles raspavam a cabeça e usavam perucas. José ia para a cozinha, ela ia para a cozinha. José ia para o quarto, ela ia para o quarto. José ia para a sala, ela ia para a sala. José ia lá para fora na área, ela ia para... E José fugindo, até que um dia ela encostou ele na parede e diz: agora já era, você é meu. E ele diz: estou fora, correu. Sabe por quê? Contra o inimigo você não luta, você corre. A Bíblia diz, sabe o quê, meu irmão? Fugir de toda aparência do mal. Foge, foge, foge. A forma de você vencer o mal é fugindo. Agora vai eu, evangelizando na rua, saio de casa e falo, eu não, no sentido geral, eu no sentido crente. Senhor, me dá autoridade sobre cobra, serpente, sobre feras. Aí lá vai eu, andando na rua, pregando, entregando os panfletinhos, no sentido geral, viu, irmão? Isso não aconteceu, é só para você entender. Aí eu estou entregando o panfletinho. Aí um irmão passa por mim e fala assim: ô irmão, não passa por essa rua não, tem um pitbull solto lá e ele é bravo. Aí eu falo: acabei de orar dizendo que o capeta está debaixo dos meus pés, quem é pitbull? Eu vou ou não vou? Vou não, irmão. Porque nem os anjos, no livro de Judas, capítulo 1, só tem um capítulo, o livro de Judas diz assim, ó, que nem o arcanjo Miguel ousou falar palavras de blasfêmias contra o inimigo, mas somente ele diz: o Senhor te repreenda. E tem crente querendo brigar, dar tapinha na cara do diabo. Ah, irmão, não. Se o diabo está deixando você bater nele, é porque você tem alguma coisa com ele. Não. O inimigo é oração. Porque a casta de demônios só sai com jejum e oração. É preciso tomar cuidado, irmão. Você não é super-herói não, irmão. Quem venceu a cruz foi Cristo. Nós só estamos de carona. Posso ouvir um glória a Deus por isso, irmão? Capítulo 1, versículo 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: eu te repreendo. Aí tem igrejas aí que traz a pessoa manifestada até a frente e fala: rola para um lado, capeta, agora rola para o outro, dá 3 pulinhos. Não, irmão, não existe isso não. Nós encontramos dentro da Bíblia alguns relatos de diálogos entre Deus e o diabo. Primeiro, Velho Testamento, livro de Jó. Foram os filhos de Deus até a Deus e o inimigo foi junto. E Deus pega a vida de Jó e cala a boca do diabo. Uma e depois 2. A terceira, existia um homem muito endemoniado. Jesus ia passando e o demônio gritou: Jesus, filho do Deus vivo, por que tu vem nos perturbar? E Jesus diz: cala-te e sai. Não tem conversinha com o inimigo, irmão. Como é que você fala que é crente e está de mão dada com um mentiroso? Como é que você fala que é crente e está de amizadezinha com um adúltero? Como é que você é crente e está de amizadezinha com um prostituto? Ei, não tem conversinha. Como é que você fala que está contrário e está de mãos dadas? A gente só consegue andar de mãos dadas estando na mesma direção. A direção dele é o reino. Então largue a mão dele. Largue. Ore por ele. Ore por ele. Nada de conversinha com o inimigo. Mas pastor, e quer dizer então que toda tentação é natural? É natural. Você vence, porque a Bíblia diz que não há sobre-humana. Você consegue vencer. Olha no livro de Atos capítulo 5. A Escritura diz que no capítulo 4, ali, um certo Simão se converteu. E ele pegou tudo que ele tinha e ele doou aos apóstolos na obra. E tinha um casal chamado Ananias e Safira. Atos capítulo 5. Escute. Temos uma propriedade. Eles conversaram entre eles. Preste atenção. Amor, nós vamos ficar por baixo não, amor. Olha o que Simão fez. Simão vendeu tudo. Nunca haja por ciúme na igreja, irmão.
Fala para o irmão, nunca haja por ciúme. Nunca haja por ciúme. Nunca age por inveja. Eles olharam para eles e negociaram entre eles. Falaram, vamos vender o que nós temos e vamos entregar tudo aos pés dos apóstolos. E eles concordaram, vamos. A Escritura diz que quando eles venderam, vou ler rapidinho aqui, ó, no versículo 2, eles venderam. No versículo 2. Eles venderam e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro a Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, por que formaste esse desígnio em teu coração para mentir aos homens? Mas a Deus, você não está mentindo a Deus, irmão. Aproveitar isso aqui, esse gancho, essa ignição. Porque é fácil ser dizimista quando você ganha R$200, né? Ah, eu ganho R$200, é fácil devolver R$20 no Senhor. Mas quando o irmão ganha uma bênção lá, ó, 50 mil. O irmão fica 3 dias sem vir no culto, só para o pastor esquecer do dízimo. Dízimo é proporcional àquilo que você ganha. O dízimo de nada é? O dízimo de nada é? É nada. Mas quem tem amor no coração, ganhei um terno de R$1.000. Então eu vou depositar 100 oferta pela bênção recebida do Senhor. É assim que é, irmão. É dessa forma. A Escritura diz que nesse mesmo momento, no versículo 5, olha o que aconteceu. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Ou seja, ele mentiu a Deus. Fez um voto e mentiu. Ou seja, a tentação entrou no seu coração. Mas isso era uma tentação humana. Ele foi vencido por algo humano. Sim, foi vencido por algo humano. Nós precisamos entender que toda tentação ela é natural, ela é humana. Mas o livramento que é espiritual, você precisa entender isso. Eu vou correr para terminar. Em nome de Jesus. Aquele que começou a boa obra, irmão, ele vai terminar. Só se coloque na posição. Fica na posição, irmão. Deus vai fazer acontecer. Amém? Quero pedir a missionária Vanailde que venha aqui para frente, em nome de Jesus. Não há tentação que seja sobre-humana. Antes, juntamente com a prova, ele vai mandar o escape. Já pensou o apóstolo Paulo? Se ele não tivesse lutado, se ele não tivesse guerreado, você estaria aqui, irmão? Olha o que o apóstolo fala. A segunda carta a Timóteo, capítulo 4. Escute aqui para terminar. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Preste atenção. Combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Sabe o que eu entendo com isso? Você sabe o que eu entendo com isso? Que Hebreus capítulo de número 12, versículo 4. O apóstolo Paulo escreveu assim: ainda não resisti até o sangue. Você ainda suporta mais um pouco. Ainda não resististe até o sangue. Combatendo contra o pecado, você ainda suporta mais um pouco. Você ainda suporta mais um pouco. Você ainda suporta mais um pouco. Ei, irmão, você ainda suporta mais um pouco. Ele disse: combati o bom combate. Você sabe o que é isso, irmão? Que Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Sabe o que eu aprendo com isso? Que o mesmo Deus que livrou Israel no passado, o mesmo Deus que desceu e foi crucificado. Meu Deus, eu nem ia falar sobre isso.
O mesmo Deus de lá é o mesmo Deus daqui. Rapidão, irmão. Eu vou terminar, irmão. Fique tranquilo. Foi nem a metade do esboço. Meu Deus. Você sabe o que é paralelo? É isso aqui, ó. Salmo capítulo de número 24. Diz assim, olha. No versículo 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na guerra. 1 Coríntios capítulo de número 2, versículo 8. Só para terminar. Oh, aleluia. O apóstolo Paulo está falando de sabedoria do alto. Sabedoria de Deus. E ele diz assim, olha. Sabedoria essa, que nenhum dos sábios e poderosos desse século a conheceu. Porque se a conhecessem, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Quem é o Senhor da glória? O Senhor forte e poderoso. Quem é o Senhor da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Senhor da glória. Quero dizer para você, meu irmão, o mesmo Deus que livrou Israel, foi o mesmo Deus que desceu naquela cruz, morreu por mim e por você, e hoje Ele está aqui dizendo para mim e para você: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Eis que estarei convosco. Mas para terminar, o apóstolo Paulo diz, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 16, ele diz assim para terminar: no meu primeiro julgamento, nenhum dos meus amigos me acompanharam. No primeiro julgamento, ninguém me assistiu na minha defesa. Antes, todos me desampararam. Que isso lhe não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu, meu irmão. Vai ter hora que não vai ter irmão A, irmão B. Vai ter hora que não vai ter mulher, não vai ter pastor A, pastor B. É você e Deus, é você e Deus. É você e Deus,